Olá, gente! Vocês sabiam que a auditoria ela é caracterizada por um processo de confiança em princípios? Exatamente, confiança, porque vejam só comigo, o auditado, ele passa para o auditor uma confiança de que ele vai verificar os seus processos todos da empresa, ele vai avaliar, ele vai buscar verificar se há conformidade entre aquilo que a empresa está executando com aquilo que ela se comprometeu em executar dentro de um padrão, de um requisito, de uma norma. Então, todo o processo de auditoria ele é baseado numa relação de confiança entre auditado e o auditor. Então, existem 7 princípios básicos que estão aí, fazendo toda essa importância dentro da verificação de conformidade. O primeiro deles é a integridade, ou seja, a base, gente, para qualquer profissionalismo. Então, o auditor convém que ele faça o seu trabalho de forma ética, de forma honesta, de forma responsável. E olha o que a norma diz: se o auditor não tiver competência para fazer determinada atividade, que ele se recuse de fazer, sim, porque é importante que ele use de honestidade, de integridade para executar o seu trabalho. O segundo princípio que a norma traz é uma apresentação justa, ou seja, a obrigação que o auditor tem de reportar com veracidade aquilo que ele identificou. Então, ele está verificando um processo na empresa, ele tem que constatar e concluir exatamente, ser honesto, com veracidade aquilo que ele conseguiu ali obter de informação documentada, através de uma entrevista, através da leitura de um documento, através de uma observação, ok? O terceiro princípio que a auditoria traz é o devido cuidado profissional. É aquele zelo de fazer os reportes, de todo esse processo de uma forma coerente para que possa apresentar isso para a empresa, ok? O quarto, confidencialidade, gente, é a base também para uma auditoria, porque veja, o auditor, ele vai ter acesso a várias informações da empresa e algumas dessas informações, elas são confidenciais. Então, tudo que é gerado de informação durante a auditoria pertence ao auditado. O auditor ele tem que ter todo o cuidado no manuseio, no trato, em relação a essa documentação. Então, é importante que ele firme até um acordo de confidencialidade com a empresa. Por quê? Porque ele vai ter acesso àquelas informações, mas ele não pode se utilizar dessas informações em benefício próprio. E nem sair por aí falando, eu estive na empresa tal e lá na empresa, na auditoria, aconteceu isso e isso. Não pode. Dentro desse princípio, que está aí caracterizado pela confiança na auditoria, a confidencialidade, é algo muito forte dentro da verificação de conformidade, ok? O quinto item, é a independência, a imparcialidade, a base da imparcialidade. Lembra que a gente sempre fala aqui que eu não posso auditar os processos que eu executo. No máximo, eu tenho que buscar a independência daquele processo para que a auditoria ela aconteça de forma mais imparcial possível. Então, eu tenho que procurar esse distanciamento para que eu possa fazer meus julgamentos sem tendência, sem viés, sem nenhum conflito de interesses, ok? O sexto princípio é uma abordagem baseada em evidência. Gente, auditor tem que ver para crer. Então, é preciso que haja evidência, se há conformidade ou não conformidade, isso tem que estar sustentado com algo que seja evidente. Até porque a auditoria, ela acontece e ela precisa ser feita de forma que as evidências sejam reprodutíveis, ou seja, se um outro auditor tiver acesso à mesma amostragem, ele vai chegar às mesmas conclusões que o primeiro. Então, perceba que as evidências, elas são base para chegar a uma conclusão de auditoria. Eu estou lá numa empresa, estou analisando ali um documento, tinha ali 6, 7 formulários, eu peguei uma amostra de 2, 3, e agora eu vou ter que me certificar se de fato eu encontrei ali uma evidência para concluir que há conformidade ou não.
Chegando o outro auditor, ele vai precisar ter a mesma conclusão, tendo acesso à mesma amostragem. Então, toda a abordagem na auditoria, ela tem que estar baseada em evidências. E o último princípio, não menos importante, mas que é uma novidade da norma na versão de 2018, é que a abordagem precisa ser também baseada em riscos. Gente, desde o começo, quando a gente vai planejar uma auditoria, a gente já tem que fazer uma previsão dos riscos e oportunidades. Por quê? Por mais que a gente se planeje para fazer qualquer coisa, às vezes dá errado. Às vezes acontece uma falha ali ao longo do circuito. Então, esse pensamento de gestão de riscos, ele já tem que acompanhar o auditor desde o momento lá do planejamento, no programa de auditoria. Porque ele precisa saber, caso isso aconteça, porque risco é efeito da incerteza, caso o risco aconteça, caso aquele improvável venha ali a se concretizar, e agora? Como é que eu vou fazer? Lembrando que o auditor, ele é o responsável por conduzir a auditoria. E caso algum risco venha a acontecer, ele precisa saber como se portar. Então, gente, a gente apresentou aí para vocês os 7 princípios básicos de um processo de auditoria.